Se alguém esfriou e está te evitando, você deve saber exatamente o que fazer, o que resolve exatamente. Cuidado, porque quando você não coloca esses passos em ação, você simplesmente vai criar uma ilusão e vai meter os pés pelas mãos, fazendo cada vez a pessoa se afastar mais e mais de você. Então me responda o seguinte, se isso já aconteceu com você. Alguém esfria, se afasta, se distancia e você fica sem entender o que está acontecendo exatamente. Compreenda que quando esse tipo de situação acontece, a pessoa ela tem em relação a você algumas associações emocionais negativas e também uma queda de interesse e de conexão. Então houve entre vocês uma quebra de conexão, uma queda no interesse e isso faz com que a pessoa tenha esse tipo de comportamento. Entretanto, tem um outro lado da moeda aqui também. Não necessariamente é só em relação a você que a pessoa tem esse tipo de comportamento baseado só na relação de vocês. Acontece também que existem algumas questões externas que fazem com que a pessoa tenha esse tipo de comportamento também. Então, observa que quando alguém age dessa forma, é fundamental que você consiga entender que existem bloqueios emocionais. Então, o que são bloqueios emocionais? Imagina que a pessoa colocou ao redor do coração dela uma espécie de armadura, uma armadura emocional para se proteger. Isso acontece porque a pessoa ela tem tanto questões diretas que foram causadas por algo que você fez, disse ou deixou de fazer, e esses são os bloqueios emocionais diretos, quanto questões indiretas. Por exemplo, a pessoa está passando por algum problema emocional, algum problema financeiro, algum problema psicológico, algum problema relacionado também a uma questão familiar, uma questão de saúde, enfim. A pessoa ela passa pelas questões dela e com base nessas questões dela, ela passa também a agir dessa forma, um modo frio, distante e desinteressado. Então, quando você percebe que a pessoa está agindo ou reagindo dessa forma, é fundamental que você compreenda que existem bloqueios emocionais. Então, antes de continuar, lembra de curtir o vídeo e sobre esse tema, sobre bloqueios emocionais especificamente, eu deixei um link aqui na descrição para você pegar um material gratuito para que você possa baixar esse material e colocar em prática para quebrar qualquer bloqueio emocional. Então, essa é a primeira questão, você compreender que existem bloqueios emocionais e, com base em quebrar esses bloqueios emocionais, você deve direcionar para que vocês possam ter um novo momento, certo? Então, é importante que você tenha essa compreensão, senão sabe o que vai acontecer? Você vai perceber a pessoa cada vez mais fria, cada vez mais distante e não vai saber o que fazer. Então, é importante que você compreenda, primeiramente, que existem bloqueios emocionais. Alexandre, o que são esses bloqueios emocionais? É quando a pessoa está com raiva, magoada, ressentida, ela pode estar chateada com você, ela pode estar com medo, enfim. Existem várias emoções que trazem à tona esses bloqueios emocionais. Então, é como se existisse entre você e alguém uma espécie de muro de pedra, deixando a pessoa inacessível a você. Então, primeiro você tem que conseguir fazer com que esse muro ele caia por terra, porque senão você não vai conseguir acessar novamente o coração da pessoa. Algumas vezes a pessoa te bloqueia no WhatsApp, te bloqueia no Instagram, te bloqueia nas redes sociais e você fica, mas o que eu faço nessa situação? Compreenda que o bloqueio na rede social é resultado de um bloqueio emocional. A pessoa está com o coração fechado a você. Então a gente tem que primeiro resolver esse bloqueio emocional. E aí eu vou te passar uma sequência de 5 passos para que você possa colocar em prática e resolver esse tipo de situação. Lembre-se de pegar o material que está aqui na descrição, é gratuito. Você pode acessar o link que está na descrição e baixar esse material em que eu falo sobre como quebrar bloqueios emocionais. Mas você vai colocar em prática esses 5 passos para colher esses resultados, beleza? Então, vamos aqui, eu vou até escrever esses passos aqui para ficar mais fácil para que você possa compreender. O primeiro deles, para escrever a sequência dos 5 passos aqui, o primeiro deles é o clássico afastamento. Afaste-se. Por que você deve se afastar? É fundamental que você volte para o seu centro, volte para o seu eixo, que você deixe esfriar. O que acontece? É extremamente doloroso quando alguém esfria, se afasta, se distancia, ou quando a pessoa te bloqueia. Isso traz uma dor emocional muito grande. Então você quer resolver essa dor emocional a qualquer custo, porque se tá doendo, você quer que essa dor seja resolvida. Entretanto, nesse momento em que esses botões de rejeição e abandono são apertados em você, você vai ter um impulso natural, observa a palavra impulso, em fazer aquilo que não traz resultados. Ou seja, correr atrás, mandar mensagens, chamar a pessoa para conversar,
querer resolver a situação no calor do momento e por aí vai. Então compreenda que todos esses comportamentos só vão criar mais afastamento, só vão fazer com que a pessoa queira se afastar mais de você. Então, quando alguém esfria, se afasta, se distancia ou até te bloqueia, no primeiro passo você volta, faz esse movimento de recolhimento e dá o prazer da sua ausência, se afasta, deixa esfriar. Quantas vezes você não meteu os pés pelas mãos simplesmente porque não fez esse primeiro passo aqui? Então, alguém esfriou, se afastou, se distanciou de você? Calma. Por quê? Você vai sair do seu centro, sair do seu eixo, vai acessar instintos e emoções sabotadoras e, se você fizer contato nesse momento, você vai agir de uma forma carente, desesperada, ansiosa, insegura. Você vai agir de uma forma que te sabota. Então, se afasta e não meta os pés pelas mãos. Quantas vezes você foi lá e reagiu? Simplesmente teve uma atitude reativa e depois se arrependeu de ter feito isso. Então, primeiro, se afasta. Já ouviu aquelas expressões? Meu sangue ferveu, falei sem pensar, eu estava de cabeça quente, agi no calor do momento. Isso tudo acontece porque você não é capaz de fazer esse primeiro passo. Então, se afaste, volta para o seu centro, fica no seu melhor. Você precisa de um tempo para digerir suas emoções, voltar para o seu eixo, porque senão você vai fazer besteira. Você vai se deixar levar por instintos e emoções sabotadoras. Compreenda que esse primeiro passo aqui ele já ajuda a resolver boa parte daquilo que você faria de errado, que causaria mais bloqueios emocionais. Então, quando você não faz esse primeiro passo aqui, não se afasta, sem perceber, você vai ter aquelas atitudes que criam mais bloqueios emocionais. Isso aqui eu chamo de freio emocional, quando você puxa o freio emocional e não deixa com que suas emoções sabotadoras e instintos te empurrem na direção contrária, beleza? Fazendo aquilo que só vai levar a mais afastamento. Isso aqui cria o ciclo da rejeição. O que é ciclo da rejeição? Você vai atrás da pessoa, manda mais mensagens, se comunica tentando resolver a situação e cria mais afastamento. Isso dói. E quando dói em você, o que você faz? Continua indo atrás, manda mais mensagens. Ou seja, aquela atitude vai sendo piorada, vai ficando pior. E aí você colhe mais rejeição, e aí você vai mais atrás. Então, quanto mais dói, mais você faz errado. Então, para parar esse ciclo da rejeição, no primeiro passo você já se afasta, beleza? Então, esse é o primeiro passo que você deve fazer se alguém se afastou, se distanciou, está te evitando ou te bloqueou, beleza? Me fala aí se você já errou esse primeiro passo. Coloca aqui nos comentários se você já errou esse primeiro passo e quais as consequências dele, que eu quero saber. Se você já cometeu esse erro aqui. Segundo passo, quando alguém esfria, se afasta ou se distancia de você, é importante que você tenha uma comunicação em que você vá pouco a pouco conduzindo para uma leitura da situação. Leia a situação. Então, vou escrever aqui para você. Leia a situação. O que seria essa leitura da situação? Vamos lá. Vou te explicar para que você possa colocar isso aqui em prática de uma maneira mais fácil, que funcione para você. Quando alguém se afasta, se distancia, eu tinha até falado sobre isso aqui para você. Existem dois tipos de bloqueios emocionais que são conjuntos diferentes, tá? Primeiro, são os bloqueios diretos, que tem a ver com algo que você fez, disse ou deixou de fazer. Segundo, são os bloqueios indiretos, eles não têm nada a ver com algo que você fez, disse ou deixou de fazer. São questões da pessoa. Do outro lado, existe o ser humano com suas dores, medos, inseguranças, seus traumas, suas próprias questões. Então, se a pessoa está passando por um problema de saúde, que ela não compartilhou com você, por um problema profissional, um problema financeiro, um problema familiar, ou alguma outra questão que é muito dela e ela não compartilhou isso com você, algumas vezes ela age de modo frio, distante, ausente, até te bloqueia e você não entende nada do que está acontecendo, porque a pessoa está lidando com a questão muito dela. Então, aqui nesse segundo passo, você vai fazer uma leitura da situação. O que é essa leitura da situação? Peraí, tem algo que eu fiz, tem algo que eu disse, ou algo que eu deixei de fazer. Por exemplo, eu abandonei essa pessoa, eu fiquei muito ausente, eu criei expectativas e frustrei essas expectativas porque eu não atendi essas expectativas. Enfim, o que aconteceu para a pessoa agir dessa forma? Foi algo que eu fiz, disse ou deixei de fazer? Não. Então, beleza, pode ser que tenha um problema em relação às questões da pessoa. A pessoa pode estar em crise e você não entende. Algumas vezes o relacionamento está indo muito bem e de repente a pessoa se trava e se fecha. Algumas vezes foi um trauma da pessoa que veio à tona. Por exemplo, a pessoa percebeu que vocês estavam indo rápido demais para um compromisso ou que o relacionamento estava indo rápido demais. Isso acontece muito quando a pessoa percebe que está
se apaixonando, se envolvendo muito rápido e ela fica com medo do que está acontecendo, ou no processo de reconquista. Quando você começa a reconquistar a pessoa começa a se envolver de novo e ela se trava, ela fica travada, porque ela fica com medo de se machucar novamente. Todo mundo passou por essa situação de se permitir se entregar e depois se frustrar. Todo mundo no passado confiou em alguém, um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, confiou em alguém e essa confiança foi quebrada e depois se arrependeu de ter confiado. Quem já passou por isso? Coloca nos comentários. Você já confiou em alguém, essa pessoa traiu a sua confiança, quebrou a sua confiança? Você já se entregou, se abriu para alguém e depois você se machucou com isso? Coloca aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Entenda que quando isso acontece, isso cria uma marca emocional que traz uma resistência quando a pessoa vai se permitir novamente. Então pode ser isso que esteja acontecendo. A pessoa, ela travou porque ela percebeu que o próximo nível estava chegando e ela deu uma travada. Então essa é uma das questões também de bloqueios emocionais indiretos. Isso impede a pessoa de se entregar, impede a pessoa de se comprometer, impede a pessoa de se envolver. Então entenda que nesse segundo passo você vai fazer uma leitura da situação. Bloqueios emocionais diretos ou indiretos. Foi algo que eu fiz, disse ou deixei de fazer ou não, são questões da pessoa. Beleza? E aí quando você faz esse segundo quando você compreende esse segundo passo, você vai ter em suas mãos aquilo que é necessário para ir para o terceiro passo. Vamos aqui, o terceiro passo, esse aqui é um dos mais essenciais de todos. Eu vou escrever aqui esse terceiro passo, que é o que eu chamo de desarme emocional. O que é o desarme emocional? Imagina que a pessoa está emocionalmente armada em relação a você. Então, o que acontece? A pessoa levanta as armas dela. Quais são as armas da pessoa? Orgulho, as próprias emoções bloqueadoras, raiva, medo, insegurança, será que a pessoa pode se sentir segura com você? Desconfiança, o próprio orgulho. Orgulho é uma arma muito poderosa que alguém levanta também. Então a pessoa levanta essas armas dela. Depois que você se afastou, depois que você fez uma leitura da situação, aqui no terceiro passo você vai fazer um desarme emocional. Você vai desarmar essas emoções bloqueadoras. E aí talvez você fique, Alexander, mas como eu faço esse desarme emocional? Boa notícia, tá? Deixei aqui na descrição do vídeo um material complementar. Você pode baixar esse material, compreender melhor sobre como quebrar bloqueios emocionais para que você possa desarmar essas emoções bloqueadoras. Mas entenda que para cada emoção você vai utilizar um antídoto específico. Então, cada emoção ou cada arma emocional que a pessoa levanta em relação a você tem o seu ponto fraco. Já viu que os super-heróis, eles sempre têm um ponto fraco? Eles têm por exemplo, no caso do Superman, do Super-Homem, tem a Kryptonita, que é o ponto fraco dele, né? Então entenda que sempre tem algo que ajuda a baixar emoções bloqueadoras. Alexandra, quer dizer que mesmo que a pessoa esteja orgulhosa, que a pessoa seja muito orgulhosa, esteja com as armas levantadas do orgulho, com raiva, magoada, enfim, chateada, enfim, a pessoa está com essas armas levantadas, sabe o que acontece? Você usa o antídoto para cada uma dessas armas. Você usa o antídoto. Por exemplo, Alexander, vou dar um exemplo aqui de uma situação grave, traição. Qual é o oposto disso aqui? A traição tem várias armas emocionais que são levantadas. Você abre uma ferida emocional enorme. Então, tem rejeição, abandono, quebra de confiança. Então, você vai mapear, lembra que eu falei? Segundo passo, fazer a leitura da situação. E aqui na terceira você traz tudo aquilo para recriar confiança, recriar a conexão entre vocês, aquilo que vai abaixar essas armas emocionais. Beleza? Para se aprofundar sobre isso, 2 convites, tá? Primeiro, deixei na descrição aqui o link para você pegar um material gratuito sobre como quebrar bloqueios emocionais. E o segundo, participa do curso completo. Lá a gente vai fundo, não só para trabalhar os bloqueios emocionais de alguém em relação a você, mas seus próprios bloqueios emocionais também, porque às vezes você sabota a situação porque você tem bloqueios emocionais e você não tinha resolvido eles. Beleza? Então, primeiro passo, se afasta. Segundo passo, leia a situação, faça a leitura da situação. Terceiro passo, você vai usar o desarme emocional. Depois que você fez esse uso do desarme emocional, você fez uma comunicação, mandou uma frase, mandou uma carta, o que quer que seja. Lá dentro do material que eu deixei aqui, eu explico mais detalhes sobre isso. Você vai para o quarto passo. O que você faz no quarto passo? No quarto passo, obviamente, você vai de novo para ausência. Alexander, como assim? Quer dizer, então, que eu vou me afastar, eu vou ler a situação, eu vou fazer um desarme emocional e depois eu me afasto de novo? É exatamente isso. Vou te explicar por que isso funciona. Entenda que nesse quarto passo, quando você vai para a ausência vai fazer com que a pessoa tenha tempo para digerir emocionalmente o que aconteceu.
tem um tipo específico de gastrite chamado gastrite, que ela é chamada gastrite nervosa. Sabe por que essa gastrite acontece? Porque a gente digere emoções. Então, quando uma pessoa ela passa por muito estresse, muita raiva, medo, enfim, algumas emoções específicas, ela libera suco gástrico para digerir emoções. Então, depois que você faz o desarme emocional, seja através de cartas, seja através de trocas de mensagens, seja através de uma ligação, seja através de uma conversa, o que quer que seja que você fez para desarmar essas emoções bloqueadoras, dê espaço para que a pessoa possa digerir emocionalmente e voltar a se abrir para você. Algumas pessoas erram justamente aqui nesse quarto passo. Depois que você fez uma comunicação, não espera que as coisas se resolvam de uma hora para outra. A pessoa precisa do tempo dela para digerir essas emoções. A pessoa precisa do tempo dela para ficar novamente aberta e disponível para você. Então, quando alguém esfria, se afasta, está te evitando ou até te bloqueia, passar por esse quarto passo aqui, depois que você trilhou os 3 primeiros, é fundamental. Dá o tempo da pessoa, deixa a pessoa digerir emocionalmente, porque senão você vai começar a pressionar e não vai entender. Alexander, não funcionou. Provavelmente você errou aqui nesse quarto passo. Coloca aí nos comentários se já aconteceu. Você fez tudo direitinho, aí chegou aqui nesse quarto passo, você meteu os pés pelas mãos e errou. Beleza? Então, não ceda às suas vontades e impulsos. Faça aquilo que tem que ser feito. Depois que você deu o tempo da pessoa se afastar um pouquinho, aí sim você vai para o quinto passo. Antes do quinto passo, tá? Importante. Lembra de pegar o material gratuito que eu deixei aqui e, se fizer sentido, participa do treinamento completo. Lá eu explico como quebrar qualquer bloqueio emocional. Seja em relação à traição, seja em relação a grandes brigas que vocês tiveram, ou o relacionamento ficou muito tóxico, abusivo, quer que seja que tenha acontecido. Os seus próprios bloqueios emocionais e os bloqueios emocionais da pessoa também. Beleza? Então pega o material gratuito e espero te ver dentro do treinamento completo também. Seguinte, a boa parte dos relacionamentos, eles dão errado justamente aqui. Então, não erre, tá? Faça essa sequência para que você possa trazer de volta alguém para você. Beleza? Então, vamos para o quinto passo quando alguém esfria ou está te evitando. O que você vai fazer para resolver? Passou por esses 4 passos iniciais, aí você vai para o quinto passo. Aí sim, reaproximação gradativa. Então, o que é essa reaproximação gradativa, tá? Você vai se reaproximar gradativamente, aos poucos. Algumas pessoas até confundem. Elas erram a reaproximação. Elas confundem a reaproximação gradativa com reaproximação desesperativa. O que é a reaproximação gradativa? É você gradativamente voltar a se reaproximar da pessoa, pouco a pouco. Então, no quinto passo, você vai gradativamente criar a atração, a conexão e fazer com que tudo que vocês viveram antes possa ser resgatado, aquilo de bom que vocês viveram, claro. Então, você vai aqui no quinto passo se reaproximar pouco a pouco e trazer de volta essas emoções positivas, aquilo que vocês viveram no passado, recriando a atração e a conexão. Então, compreenda que quando alguém esfria, se afasta, se distancia de você, o que resolve é você entrar em ação e colocar em prática esses 5 passos. Então, observa qual deles você errou. Coloca aqui nos comentários. Qual que você errou? Você não fez a ausência, quis resolver no calor do momento, não conseguiu identificar o que estava acontecendo, não fez a leitura da situação, não foi capaz de fazer o desarme emocional, que é o nosso terceiro passo, não deu espaço novamente, depois que você fez o desarme emocional, ficou pressionando a pessoa, ou errou na reaproximação gradativa. Se você não conseguiu resultados, eu tenho certeza absoluta que você errou nisso aqui que a gente está conversando. E se você faz isso aqui, você vai colher resultados. Vai fazer a pessoa se abrir novamente para você. Alexander, eu quero me aprofundar sobre esse tema. Então faz o seguinte, eu preparei um material completo, eu deixei o link aqui na descrição para você se aprofundar sobre como quebrar qualquer bloqueio emocional. Raiva, medo, quando o relacionamento ficou abusivo, quando houve traição, enfim. Então deixei esse material completo aqui na descrição, acessa lá para pegar esse material. Eu quero te convidar a fazer parte desse movimento pelos relacionamentos saudáveis e também pela reconquista ou quando você quer viver um grande amor. Para isso, basta compartilhar esse vídeo. Desse modo, você estará ajudando também outras pessoas, assim como eu fiz trazendo esse conteúdo de qualidade para você. Eu tenho certeza que você conhece uma ou mais pessoas que precisam ter essa conversa que tivemos aqui hoje. Lembre-se de deixar o seu curtir e o seu comentário com os próximos vídeos que você quer ver aqui e nos vemos nos nossos próximos conteúdos, aulas ao vivo, nos nossos próximos encontros. Acesse o link, pega o material especial que eu preparei para você.
Lembre-se, hoje e sempre, você é um artista e o mundo é o seu palco. Um grande abraço e nos vemos nos nossos próximos vídeos. Vai lá, coloca em prática e depois volta aqui e compartilha os seus resultados. Combinado?